Olá, Júlia. Olá, Zilma. Agradeço a participação de todos aqui nesse momento. Agradecer em nome da Henriqueta o convite pela SMS de Vitória para a gente poder estar falando um pouco sobre a nossa experiência, né, tanto com atendimento clínico, como com a realização de uma pesquisa avaliando a efetividade da auriculoterapia no tratamento dos pacientes com chikungunya. Então, é um prazer estar aqui esse momento com vocês. Eu sou professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e eu atuo na linha de atenção primária às condições musculoesqueléticas, né? Então, a gente sabe que a dor é uma das demandas mais prevalentes na atenção primária, né? E as práticas integrativas e complementares, a abordagem das práticas integrativas e complementares, elas nos possibilitam ampliar, né, a oferta de terapêutica no cuidado desses pacientes, né? Então, a ideia aqui hoje é a gente estar falando um pouquinho de sobre o que é, né, a chikungunya, como é que a infecção do indivíduo por esse vírus, né, vai desencadear aí um processo de incapacidade agudo e crônico, né? O que a gente tem de opção terapêutica e aí como é que se insere a auriculoterapia dentro desse rol, né, de cuidado. O que a gente tem de evidências, falar um pouquinho da importância do uso das evidências, né, na hora de se avaliar qualquer recurso terapêutico, até mesmo uma prática integrativa e complementar, no cuidado de qualquer indivíduo, né, e trazer um pouco dos dados e os resultados da nossa pesquisa que a gente realizou aqui na atenção primária de Fortaleza, né, junto ao Departamento de Fisioterapia da UFC, em parceria com o Programa de Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, a gente sabe, né, que a chikungunya ela é uma doença infecto-contagiosa transmitida por mosquito, né, e que nos anos de 2015 ela começou a aparecer no Nordeste brasileiro, né, se tornando uma epidemia nos anos de 2016 e 2017, onde a gente teve o pico, né, da incidência da chikungunya no Brasil, principalmente na região Nordeste, sendo o Ceará e especificamente a cidade de Fortaleza, né, uma dos locais com maior número de casos confirmados, né? Então, essa taxa de incidência, ela foi altíssima, né? E o problema é que essa doença, ela vai causar um impacto enorme, né? Não só para o indivíduo, mas também para toda uma rede de produção econômica, né? E de participação social, né? Então, a chikungunya, ela é um termo Maconde, né, de um local da África, que significa aquele que se curva, né? De cada 10 indivíduos infectados pelo vírus chikungunya, né, estima-se que cerca de 7 vão desenvolver a doença, né? Então, ela é uma doença com uma alta taxa de ataque, né? O diagnóstico da doença, ele é tanto clínico, né? Então, os pacientes eles vão apresentar alguns sintomas típicos na fase aguda, como a febre, dor reumática, edema das articulações periféricas, né? Mas essa doença, essa condição, ela pode se estender
ao longo de semanas e meses, né, passando aí para uma fase pós-aguda e uma fase crônica depois de 3 meses de manutenção das condições, né? Então, aquela fase aguda com aquela presença de marcadores inflamatórios, né, no diagnóstico laboratorial, tem pacientes aí cerca de até 40%, eles evoluem para uma fase crônica, né, permanecendo 2, 3 anos com forte dor articular, né, um processo de limitação de atividades por conta dessa dor, né? E também isso vai impactar no absenteísmo no trabalho, na dificuldade para realizar as tarefas domésticas, atividades de vida diária, né? A probabilidade de recuperação dos sintomas é muito baixa, né? Então, cerca de 40% das pessoas que vão evoluir com melhora completa dos sintomas, né? E essa doença ainda pode evoluir para um quadro de artrite reumática, que vai desencadear um outro processo de adoecimento e de enfermidade, né? Então, a gente sabe aí que é uma doença que traz realmente grandes prejuízos para o sistema público de saúde e também o sistema previdenciário. Como fisioterapeuta, a gente tem um olhar muito voltado para o movimento funcional humano, né? E a gente busca entender o caso no modelo da funcionalidade e incapacidade, né, proposto pela OMS, que é o modelo da CIF, né, o modelo teórico biopsicossocial da CIF, onde um processo de incapacitação, ele, ele é multidimensional, né, ele tem uma grande participação de problemas nas estruturas e funções do corpo, né, então a chikungunya, a infecção, a inflamação causada pela chikungunya, gerando aí deficiências em estruturas e funções, como a dor muscular e articular, processo de inflamação, alteração na postura, uma postura mais encurvada, né? Perda de força, rigidez articular e até mesmo problemas nas funções mentais, como insônia, dificuldade, né, para dormir, depressão e angústia, né? Essas deficiências, elas também são acompanhadas, né, de limitações de atividades, como a principal dificuldade para andar, dificuldade de se movimentar, de manusear objetos e até mesmo no processo de autocuidado, né, vestir uma roupa, e com implicações, né, para a vida social. A pessoa não consegue no trabalho, precisa faltar ou precisa solicitar um afastamento junto ao sistema, o INSS, o sistema previdenciário, né, se for maior que 15 dias, dificuldade de relacionamentos, né, e não consegue mais manter as atividades de recreação e lazer, né? Então, a gente tem uma restrição muito marcante da participação social desse indivíduo. Quem pôde tratar, pôde ver de perto, né? E a gente tem também fatores ambientais e pessoais, que são fatores de contexto, que podem ser barreiras, né, ou agravar esse estado de incapacidade, como pessoas de maior idade, né? Então, os idosos são mais acometidos do ponto de vista funcional, né? Quando o paciente não tem acesso ao serviço de saúde em tempo oportuno, não tem acesso ao medicamento, terapias, né? Esse problema, esse quadro podem se agravar. Então, no modelo biológico da chikungunya, né, a gente tem tanto deficiência nas estruturas e funções, que aí o que marca a sintomatologia, né, é a presença da febre, pode ter cefaleia, exantema, um mal-estar geral, redução da força muscular, uma neuropatia, uma artrite, edema, mais dor, está aqui sinalizado em vermelho, é o mais marcante, né?
E ela também pode causar limitação de mobilidade funcional, né? Sendo o tratamento habitual baseado em repouso, a hidratação, fisioterapia e medicamento, né? Então, hoje já se identificou alguns biomarcadores que estão relacionados a essa resposta imune da chikungunya, né, como a interleucina 6, 8, fator de necrose tumoral alfa, né? Mas até o momento ainda não se tem um tratamento que seja comprovadamente efetivo, né? Todos os tratamentos são mais paliativos para manejo dos sintomas, né? E muito baseados na prescrição de medicamentos alopáticos, né? Entretanto, que as evidências vêm mostrando é que o uso de anti-inflamatórios não esteroide, de analgésicos não opioide, e até mesmo o uso de opioides e corticoides, eles não possuem uma boa efetividade para melhora do quadro, eles causam efeitos adversos indesejáveis, né? Então, o uso contínuo aí de um corticoide pode causar lesão de órgãos-alvos, né? Então, problemas renais, problema do sistema digestivo, né? E o que a evidência mostra para a gente é que você tem que ter cautela na prescrição e uso desses medicamentos, né? Então, é muito comum o paciente conseguir uma receita, tomar um beta-30, né, que é uma injeção de corticoide, que vai trazer ali uma melhora local e momentânea, né? Fazer o uso de opioides como o Paco, que é paracetamol com codeína, né? Mas é assim, uma resposta analgésica que não é duradoura e não é satisfatória, além de estar levando o paciente aí a riscos de efeitos adversos graves, né, caso esse uso se mantenha. E a gente tem na literatura a recomendação, né, de terapias complementares, né, a esse modelo hegemônico, né, de cuidado em saúde, que no Brasil é conhecido como práticas integrativas e complementares em saúde, mas que pela OMS, em sistemas públicos de saúde como o sistema britânico, o NHS, e até mesmo o sistema privado, o NIH americano, né, eles denominam de medicinas tradicionais, complementares e integrativas, ou simplesmente de saúde integrativa ou medicina integrativa, né? Então, existe um leque ampliado de oferta dessas terapias, só que a gente precisa pôr na balança, né, e conhecer qual dessas terapias é mais indicada para o manejo dessa condição específica, né, das sequelas funcionais da chikungunya para o indivíduo, né? Aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente tem um projeto de extensão, um projeto GAIPA-UFC, que trabalha com as práticas integrativas e complementares da medicina tradicional chinesa, né? Então, a gente sabe que no Brasil são 29 práticas integrativas e complementares, né, que foram institucionalizadas no SUS. Então, o que são essas práticas integrativas e complementares, né? São recursos terapêuticos e racionalidades médicas, né, que utilizam de saberes tradicionais e populares, né, buscando aí promover a saúde ou mesmo tratar a saúde de uma forma mais natural, né, utilizando tratamentos que não dependam de tecnologias, né? Então, o Emerson Merri denomina de tecnologias duras, né? São tratamentos mais baseados no conhecimento, nas relações humanas, no acolhimento, no estabelecimento de vínculo, no uso de educação e saúde para empoderamento do indivíduo para o autocuidado, né? No uso de terapias manuais, de práticas corporais, de respiração, de exercícios, né? Meditação e até mesmo estimulação de partes específicas do corpo, como os pontos de acupuntura, utilizando calor, raspagens, né? Argilas, várias materiais e recursos aí disponíveis na natureza, né? Então,
práticas integrativas e complementares. Então, é o uso de todo esse saber tradicional, né, em busca do cuidado em saúde, né, de uma forma que promova aí uma autonomia do sujeito, né, que ele não fique só dependente de uma intervenção, fique passivo ao tratamento, mas que ele também seja chamado, né, o seu protagonismo para esse processo de cuidado. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, né, que existem vários recursos terapêuticos, né, mas que existem racionalidades médicas, né, os referenciais teóricos, modelos teóricos que embasam, né, o uso desses recursos terapêuticos. Então, a gente tem aqui alguns recursos terapêuticos, como a acupuntura, que ela é originária da medicina tradicional chinesa, né? Mas tem recursos terapêuticos como fitoterapia, massagem, meditação ventosa, que pertencem a vários referenciais teóricos, né? E essa demanda de pacientes começou a chegar para a gente aqui na Universidade Federal do Ceará, né? E a gente precisou tentar responder de forma efetiva, né, à demanda que a população trazia, mas de uma maneira segura, né, que não trouxesse aí nenhum dano ou agravasse sua condição, né? E o melhor caminho, o caminho preconizado, né, para que os profissionais de saúde estabeleçam tratamentos, né, o cuidado em saúde, é o modelo da prática baseada em evidência, né? Então, esse modelo ele tem um tripé, que é o uso da melhor evidência científica disponível, né, alinhada à experiência do paciente e aos valores, culturas e expectativas do paciente, né? Então, dentre essas práticas integrativas e complementares, né? O que a evidência me diz de algum desses tratamentos que tem indicação para dor, que tem algum efeito anti-inflamatório, que possa devolver a funcionalidade do meu indivíduo, né? Esse recurso terapêutico, eu tenho conhecimento, eu tenho formação, eu tenho experiência para poder aplicá-lo, né, no meu dia a dia, da prática clínica, o meu paciente ele aceita esse tratamento, né? Ele conhece, ele tem alguma objeção, qual que é a expectativa dele com esse tratamento, né? Então a gente faz todo um balizamento, uma integração desse tripé, né, para definir o projeto de cuidado e o plano terapêutico para o paciente. Isso que é a prática baseada em evidência. Então, na busca das evidências, né, quando a gente está falando de evidência, evidência é um termo polissêmico, mas no contexto da pesquisa clínica, né, a evidência ela tem um enfoque para efetividade e eficácia, que nada mais é do que o efeito específico de uma intervenção, né? Então, se a gente for buscar estudos de eficácia e efetividade, a gente pode buscar diretrizes clínicas, né? E o que a gente tem de recomendação para o tratamento da dor, né? Então, aqui é um guideline, uma diretriz clínica do sistema escocês, né, de saúde, que pertence ao NHS, ao sistema britânico também de saúde, né? É um guideline acreditado pela NICE, onde ele traz aqui uma forte recomendação, então um grau A de recomendação para o uso de acupuntura para o manejo da dor lombar e de joelho, né? Esse aqui é um guideline europeu, né, do grupo de combate ao reumatismo, da EULAR, né, que traz também a recomendação de acupuntura, das terapias mente-corpo, como Tai Chi, Qigong, Yoga e meditação, né, para o manejo da dor num paciente com fibromialgia. Então, vocês podem ver que são dois públicos de dor, mas com uma fisiopatologia diferente, né? Uma causa de dor diferente, e a gente tem mesmo assim a recomendação, né, do uso dessas práticas integrativas e complementares. Se a gente for buscar em revisões sistemáticas, né, a acupuntura
ela já é recomendada, né? Você tem a sua eficácia aí comprovada, para diferentes condições de dor, como síndrome do Vale Policístico, síndrome pré-menstrual, dor lombar, migrânia, né? Entretanto, a acupuntura é um procedimento que ele requer o uso de agulhas, né? E isso acaba aumentando o custo da intervenção, né? E como a demanda de pacientes era muito alta, a gente precisava pensar em outro tipo de acupuntura, né? Que fosse mais simples de ser executado, que não exigisse, às vezes, espaços mais adequados, com maca, né, para deitar, que pudesse ser feito sentado em uma cadeira, e que o paciente também pudesse estar fazendo um uso contínuo ao longo da semana na sua casa, né? Então, a acupuntura é um termo polissêmico também, né, que designa aí a estimulação de pontos específicos no corpo, e existem vários tipos de acupuntura, né, de acordo com diferentes referenciais teóricos. Então, existe a acupuntura da medicina tradicional chinesa, existe a acupuntura ocidental, a acupuntura japonesa, existe a acupuntura Tung, que utiliza microsistema da mão, né? Um outro tipo de acupuntura de microsistema é a crânioacupuntura, mas tem um tipo em especial que é a acupuntura auricular ou a auriculoterapia, né? Que nada mais é do que o uso do microsistema do pavilhão auricular para estimulação de regiões ou pontos específicos a fim de desencadear efeitos sistêmicos em todo o corpo, né? A auriculoterapia, ela também possui evidências, né, ainda de baixa a moderada qualidade, né, mas mostrando um potencial, né, valor, né, para o seu uso no tratamento tanto da dor aguda como dor crônica, né. Então, o que a gente sabe, com base em revisões temáticas com meta-análise de ensaios clínicos controlados randomizados, é que a acupuntura é superior ao controle para redução de dor e uso de medicamentos, que os seus efeitos analgésicos podem se manter por um período após finalizado o tratamento, né, de semanas a meses, e que tanto também para condições imediatas, né, mais agudas, ela tem um efeito imediato, a curto prazo, né, sem gerar efeitos adversos graves, né? Então, para quem não conhece, o que é a auriculoterapia, né? A gente tem um descritor em saúde, um mestre, né, que é tanto a acupuntura auricular ou a auriculoterapia, e nada mais é do que o tratamento de dor, dependência química e qualquer outro distúrbio através da estimulação de vários pontos específicos na orelha, né? Baseado tanto em referenciais teóricos da medicina tradicional chinesa, né, da acupuntura auricular, mas também em referenciais contemporâneos, né, da neurofisiologia, da imunologia, né? E ela pode ser utilizada tanto através da pressão de dedos, mas também do uso de sementes, de agulhas, de laser, de eletroterapia, como ilustrado na imagem aqui abaixo, né? A auriculoterapia é um tratamento, um recurso terapêutico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? Desde a década de 80, que inclusive eles organizaram uma oficina, uma reunião, né, para padronização de um mapa da somatotopia auricular, né, dos nomes, as regiões e localização desses diversos pontos de acupuntura que a gente tem na orelha, né? Então, nos anos 90, foi publicado pela OMS o relatório do grupo de trabalho sobre acupuntura auricular, né, para padronização da nomenclatura auricular, composto aqui por Paul Nogier, que é um médico francês da cidade de Lyon, considerado o pai da auriculoterapia moderna, né, mas também Terry Oleson, a Huang Linshu, né, e pesquisadores aí de diferentes países e continentes, né. E aí que o OMS chegou foi nesse mapa aqui, que também foi adotado pela WAFAS, né, que é a Confederação Mundial de Acupuntura e Moxa Bustão, né, onde
As estruturas anatômicas da orelha, elas são divididas em regiões ou zonas, né? E cada zona vai possuir uma distribuição de pontos, né? Então, essa padronização, ela facilitou o uso da auriculoterapia na clínica, o seu registro, a troca de informações, de discussão de casos, né, entre os profissionais, entre os serviços, entre os países, né? Então, foi um avanço muito importante e que poucas escolas de formação e poucos profissionais têm esse conhecimento desse material, né, que está aí disponível para livre acesso. No Brasil, a auriculoterapia ela já está fortemente inserida nos serviços, está ampliando a sua inserção também nas universidades, nos cursos de graduação, nos projetos de extensão e pesquisa e também nos programas de pós-graduação, né? E nós temos dois nomes aí que são uma das maiores referências nacionais e internacionais da pesquisa em auriculoterapia. Um é o professor Marcos Lisboa Neves, né, do laboratório do LAND, né, o Laboratório de Neurobiologia da Dor e Inflamação, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né, ele já possui mais de 20 anos de prática clínica, realizou seu mestrado com auriculoterapia, agora está concluindo o seu doutorado, fazendo pesquisa translacional, né, autor aí de vários livros especializados na área, né, ele faz uma discussão muito voltada do efeito da auriculoterapia com neuromodulação, né, na dor. E ele é aluno do professor Adair Roberto Soares, que é um dos maiores pesquisadores em práticas integrativas e complementares na perspectiva da pesquisa pré-clínica ou pesquisa básica, né, que estuda aí os mecanismos de ação e a plausibilidade biológica das PICs, né? É um professor de reputação internacional. Se a gente for ver o prestígio e a relevância da sua produção, ele possui um índice H de mais de 60 na Scopus, né? Então isso reflete aí o quanto que o seu trabalho ele tem um impacto internacional, quanto que ele é citado, né? E ele é do programa de mestrado e doutorado em neurociências também da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ele já possui larga publicação mostrando alguns mecanismos da acupuntura, né, e também da auriculoterapia, né? Então, é uma parceria forte, uma referência para qualquer profissional que queira estudar, pesquisar e desenvolver sua prática nessa terapia, né? Para quem não é auriculoterapeuta, a gente precisa explicar um pouco de como que se desenvolve, né, a teoria do uso do pavilhão auricular no tratamento de problemas, né, sistêmicos e qualquer disfunção orgânica ou psíquica que a gente tiver, né? Então, a auriculoterapia ela se propõe tratar desde problemas físicos a mentais, né? E quais são as teorias por trás da auriculoterapia? Então, a auriculoterapia, comumente, ela é praticada seguindo 4 referenciais teóricos, né? Então, você tem um referencial teórico da medicina tradicional chinesa, que é baseado nas funções energéticas de órgãos e vísceras, né? Utilizando as teorias do Zhang Fu, ou as teorias dos caminhos de circulação do sopro vital, né? Do Qi, que são conhecidos no Ocidente como canais ou meridianos, né? Então, além dessa teoria que foi a originária da auriculoterapia, a gente tem a teoria do homúnculo auricular, desenvolvida por Terry Oleson, né? Por Paul Nogier, né? Ou a somatotopia auricular, ou homúnculo de Nogier, né? Onde a orelha teria uma representação somatotópica com o nosso corpo, né, com todas as estruturas e funções, e aí qualquer problema em um órgão ou víscera, né, em uma determinada estrutura, iria se manifestar numa região específica da orelha, né? Então, essa aqui foi uma descoberta de Paul Nogier, publicada em uma revista científica alemã, e que
e deu aí para ele uma grande repercussão e projeção, até mesmo na China, em nível mundial, tá? Uma outra teoria é a teoria dos folhetos embrionários, né? Então, se sabe que a orelha é formada pelos 3 folhetos, mesoderma, endoderma e ectoderma, né? E a gente sabe que cada um desses folhetos dá a origem para determinados órgãos, estruturas e vísceras do corpo, né? Então, por compartilharem do mesmo folheto, a teoria diz que é possível estimular, então, regiões distantes da orelha, né? Então, toda a parte sistêmica do nosso corpo, através da estimulação desses folhetos, né? Então, a gente teria aqui no ectoderma, né, a formação da estrutura do sistema nervoso. Então, qualquer acometimento do sistema nervoso, eu poderia estar tratando através da estimulação da região de lóbulo, de antitragus auricular. O endoderma, ele deu origem às vísceras, né, como coração, intestino, estômago, pulmão. Então, o centro da concha auricular, ele é formado pelo endoderma, então a estimulação dele também poderia estar estimulando a função desses órgãos e vísceras. E a região superior da orelha, a região do mesoderma, né, ela estaria relacionada aí com as funções músculo-esqueléticas, né? Já a quarta teoria, que é a teoria que mais vem se desenvolvendo, né, nos últimos anos, é a teoria da neurofisiologia, né? Então, a neurociências pesquisando aí os mecanismos relacionados com a estimulação auricular, né? O que se sabe é que a orelha, ela compartilha de 4 tipos de inervações, né? 2 nervos cranianos, 2 nervos cervicais, né? E que o nervo vago, que é esse nervinho verde aqui, ele tem uma forte projeção na região de concha auricular, né? Então, a orelha é o único lugar onde eu tenho uma exteriorização do nervo vago, né? Então, é onde eu consigo fazer uma estimulação não invasiva do nervo vago, né? Isso aqui já está comprovadamente registrado, né, em estudos em cadáver, em pesquisas pré-clínicas e até mesmo estudos utilizando ressonância nuclear magnética funcional, né, do efeito da estimulação dessas regiões inervadas por esses nervos, né, no sistema somatosensorial e também na questão de sistema límbico e amígdala, que é onde a gente lida com a parte de emoções da dor, né? Então, vejam bem, a prática da auriculoterapia, ela pode ser ampla, né, utilizando aí uma integração e um balizamento dessas 4 referenciais teóricos, né, mas também é comum ver aí profissionais com uma formação de final de semana, uma formação mais curta, de poucas horas, que aprendem apenas um desses referenciais e já iniciam a sua prática, né? Lembrando que o Ministério da Saúde faz gratuitamente, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a formação dos profissionais da atenção básica, mas que muitas escolas privadas também ensinam auriculoterapia. Entretanto, é preciso observar, né, se eles seguem uns referenciais mínimos de conteúdo programático, né, que garanta uma qualidade na formação dos profissionais, né? Se eles estão seguindo aí os referenciais da OMS, do Ministério da Saúde, né, para você não investir em uma formação que não vai te trazer um benefício depois. Então, quais são os pressupostos da auriculoterapia? A auriculoterapia ela parte do pressuposto que, a partir do momento que a orelha é um microsistema do nosso corpo, qualquer manifestação no corpo irá se manifestar na orelha. E, através da estimulação deste ponto na orelha, eu irei promover uma, digamos assim, normalização, né, do funcionamento daquela determinada estrutura, né, que estivesse sendo comprometida, tá? Então, esse é o principal pressuposto da auriculoterapia. Então, uma manifestação, por exemplo, uma úlcera de estômago, dor de estômago, vai manifestar na orelha, na região do estômago, tá? E
Para o tratamento, eu preciso simplesmente estimular aquele ponto, pode ser com pressão, pode ser com uma estimulação térmica, né? Pode ser uma estimulação utilizando laser, né? Ou mesmo utilizando a eletricidade, tá? Mas o mais comum é o uso de agulhas ou sementes, né? Então, isso vai gerar uma resposta que, do ponto de vista neurofisiológico, a orelha vai estar levando a uma aferência, né? Que vai ser processada no sistema nervoso central, especificamente no núcleo do trato solitário, né? E aí, essa aferência se transformará em uma eferência, né, que será aí conduzida até os órgãos e vísceras que compartilham do nervo vago, né? E a gente tem também a participação, né, de outros nervos na orelha que vão ter uma atuação na via descendente inibitória da dor, né? Lá no tálamo. Então, através da estimulação da orelha, aí já é o que a ciência está tentando descobrir, né? É se essa estimulação tem que ser em pontos específicos ou pode ser em uma determinada região, né? Essa estimulação também seria capaz de causar aí um efeito analgésico sistêmico, independente da região da orelha que eu estimule, né? Pelo fato do simples toque. Então, aqui é uma publicação que a gente fez para um livro da Profil, da Artimed, né, onde a gente traz aqui mais ou menos um esquema de como é que as estruturas da orelha estão relacionadas com o corpo. Então, a gente pode ver aqui, que é uma orelha direita, tá bom? A gente pode ver uma região amarela, que é a região da concha auricular, concha superior, concha inferior, onde a gente tem inervação do vago. A região da antiélix, né, onde o terço inferior e médio corresponde à região de cervical e coluna. O ramo ascendente da antiélix corresponde à região de membros inferiores e a região de fossa escafóide corresponde aos membros inferiores, né, como ilustrado aqui. Então, o paciente que tiver algum problema em região de membro superior, ombro, cotovelo e punho, eu devo procurar por pontos sensíveis à palpação, né, e fazer o tratamento em região da escafa. Pacientes com queixas de dor em coluna de cervical à lombar, eu devo fazer uma busca e uma inspeção, uma avaliação da região de antiélix auricular, né? E pacientes com queixa de dor no membro inferior, eu devo fazer uma busca na região do ramo ascendente da antiélix, né? O bacana é que o uso da auriculoterapia para o diagnóstico de problemas musculoesqueléticos, né, ele já foi avaliado por Terry Olson, com uma publicação na revista PEN, que é a revista de maior impacto especializada em dor a nível internacional, né, na década de 80, onde ele mostrou uma correspondência de 75% entre a queixa de dor e o acometimento daquela região específica. Então, o que isso quer dizer? Que, realmente, segundo o mapa da somatotopia auricular, né, a região aqui na antiélix que representa joelho e membro inferior, se na minha clínica eu pegar 10 pacientes com alguma queixa, alguma disfunção ou alguma patologia, acometimento dessa região, em cada 10, 7 a 8 vão apresentar positividade na avaliação auricular. O que é essa positividade? É a presença de dor à palpação dessa região específica. Então, aqui eu vou ter um ponto que vai ficar mais sensível à palpação, né? Outra forma de avaliar é medir a impedância à passagem de corrente, né? Impedância elétrica, ou seja, a resistência à passagem de corrente em um determinado ponto, né, auricular. Aqui estudos com ressonância nuclear magnética funcional mostrando a especificidade de alguns pontos. Aqui eu tenho os pontos do Zanfu, né, os pontos dos órgãos e vísceras da medicina tradicional chinesa, e na filosofia da medicina tradicional chinesa são pontos aí responsáveis por governar as funções mentais, como o ponto Shenmen,
O ponto rim ele está relacionado à função de estruturas articulares, de líquido sinovial, né? do controle dos líquidos no corpo também. A função do fígado, que está relacionado aos tendões e ao movimento muscular. A função do baço, que está relacionada ao músculo, mas a parte de volume, de hipertrofia, e também ela governa a manutenção dos líquidos dentro dos vasos, né? A questão de edemas. E nós temos também aqui a função do coração, né? Na concha auricular, que é um ponto que, teoricamente, estaria estimulando aí as funções cardiovasculares, né? Então, partindo desse referencial teórico, esse estudo ele avaliou a influência da estimulação desses pontos específicos, né, no sistema nervoso central e também nos órgãos e vísceras, né, sistema nervoso central utilizando a ressonância nuclear magnética funcional, né, e nos órgãos e vísceras utilizando outros instrumentos de medida. E aí ele conseguiu mostrar que a estimulação desses pontos específicos, eles realmente desencadeiam a ativação no córtex, né, onde a gente tem uma representação nessas estruturas e vísceras. Nós temos estudos, tanto realizados em animais como em humanos, mostrando um efeito anti-inflamatório da acupuntura auricular, né? Então, a auriculoterapia é capaz de desencadear redução de mediadores pró-inflamatórios, como interleucina 1-beta, 2, 6 e o CGRP, né? E aumento de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 4, né? E aí, então, a gente sabendo que existe uma plausibilidade biológica, né, da auriculoterapia, que é uma imagem mostrando toda a distribuição das estruturas, órgãos e vísceras do corpo na orelha, né? Então, que é a somatotopia auricular. E a gente tendo um conhecimento da sua plausibilidade biológica, dos seus referenciais teóricos da medicina chinesa, e conhecendo também as evidências disponíveis para o seu uso para dor, né? A terapia eleita para o tratamento foi a auriculoterapia, né? Que a gente utilizou lá no nosso projeto GAIPA, que é o projeto nosso de extensão universitária, né? Mas o resultado que você vê na clínica não é sinônimo de eficácia ou efetividade terapêutica, né? Quando um paciente chega para você executa um tratamento e ele melhora, isso não quer dizer que o seu tratamento foi eficaz. Isso quer dizer que o seu tratamento promoveu ali uma mudança de desfecho, né? O que isso significa? O fato do paciente melhorar está atrelado a outros fatores, né, que são conhecidos como confundidores. Que fatores que são esses? O primeiro é a história natural da doença, né? Um paciente, por exemplo, com dor lombar, ele nunca teve dor lombar e ele tem a crise de dor lombar, a gente sabe que se ele não fizer nenhum tratamento, essa dor lombar ela regride em 2 semanas. Então, se coincide dele fazer um tratamento com você e daqui 2 semanas a dor melhorar, isso não quer dizer que foi o seu tratamento que melhorou a dor dele. Então, pode ser simplesmente a história natural da doença. O paciente também ser bonzinho, né? Ele gosta de você como terapeuta, ele tem dó de te chatear, não quer te constranger, né? E ele fala que melhorou, sendo que, na verdade, ele não melhorou, né? A expectativa do paciente pode fazer ele melhorar, né? Então, se o paciente estiver animado, ele acreditar muito em você ou na terapia, ele pode obter uma melhora, mas é uma melhora que a gente chama de inespecífica, né? Ela não se deve ao seu tratamento, mas sim em todo aquele contexto de estar no consultório, de ser atendido, de ter a atenção de um profissional. Isso melhora o paciente, é comprovado, tá? E também o efeito placebo, né? Que é o paciente acreditar no tratamento e aí ele faz uma coisa e ele sente a melhora, né? E com intervenções. O paciente vai em você, mas também está fazendo fisioterapia, ele está fazendo yoga, ele está tomando corticoide, está tomando opioide,
está tomando fitoterápico, né? E aí o paciente melhora, mas ele está fazendo uso de tanta coisa que você não pode atribuir esse tratamento à sua intervenção, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Através de ensaios clínicos controlados, randomizados, né? Então, esse desenho de estudo, ele vai comparar a sua intervenção com uma outra intervenção inerte, como o paciente não fazer nada, né? Ficar numa lista de espera, ou até mesmo uma intervenção chamada placebo, que também é uma intervenção inerte, né? Onde vocês podem observar que se o paciente chegar para você hoje com uma queixa de dor, né? Daqui, sei lá, 2 semanas, ele pode obter uma melhora por causa desses fatores de confusão que eu expliquei, né? Se um paciente, então, for submetido a um tratamento placebo, ou seja, um tratamento que teoricamente é inerte, que não é para desencadear nenhum efeito específico, né? Ele vai ter um efeito mais potencializado, né? Porque entra o placebo, entra a expectativa, né, com o tratamento. Agora, se eu fizer uma intervenção verdadeira, né, e eu subtrair o efeito da intervenção verdadeira pelo efeito da intervenção placebo, o que me sobra na diferença dessas médias é a minha eficácia terapêutica. Então, eu só posso chamar uma intervenção de eficaz se ela mostrar que tem um efeito específico, né, que a difere do efeito inespecífico das outras intervenções. Então, isso foi o que a gente realizou na Universidade Federal do Ceará, né? A gente realizou um ensaio clínico controlado randomizado para avaliar a efetividade da auriculoterapia no tratamento do paciente com chikungunya, né? Então, o primeiro passo foi selecionar o nosso mapa auricular de referência, que é o mapa da OMS, né? Então, entender como se distribui os pontos de acupuntura nesse mapa, né? Isso tudo está disponível lá na plataforma CAPS, né? Na nossa tese. Se você clicar lá no link, você consegue baixar, ou então entra no site do www.gaip.ufc.br e aí você encontra em tese e dissertações o link para CAPS, né, as bases de dados de teses e dissertações. Escolher qual a forma de estimulação, então, como a gente está dentro do SUS, né, sem recursos financeiros para estar comprando agulha, e até mesmo, pois as evidências mostram que o uso da semente já é eficaz, né, então não justifica utilizar outra forma de estimulação. A gente trabalhou com a semente de mostarda torrada. Por que torrada? Pois ela evita qualquer reação alérgica, rejeição da pele, né, com essa forma de estímulo, né? Então, a gente fazia a consulta e a anamnese do paciente, o paciente queixava suas regiões de dor, a gente hipotetizava qual região da orelha, então, poderia estar acometida, né? A gente ia para avaliação, ia para inspeção, fazendo a palpação direta com o dedo, buscando um ponto doloroso e depois complementando com a palpação indireta, utilizando um palpador de ponto com mola, tipo Nogier, que fornece uma pressão de 200 gramas, né? Por que é importante eu saber a pressão que o meu palpador com mola fornece? Que se a mola for muito dura, for maior que 200 gramas, eu vou causar um falso positivo. Eu aperto o palpador, meu paciente vai sentir dor, mas é por causa que a mola é muito dura. Qualquer ponto que eu apertar na orelha, ele vai sentir dor. Então, o que você pode fazer? Vá numa sorveteria, numa padaria que tem aquela balança de precisão, pega o seu palpador, mede a distância daquela ponteirinha e introduz 2/3 daquela ponteira. Olha na marcação das gramas, então essa pressão tem que estar em torno de 250 a 280 gramas, tá? Se ficar abaixo, dá um falso negativo. Se ficar acima, dá um falso positivo, tá? Então, é um processo que já tem parâmetro, né? É aplicado em outras pesquisas, né? Então, a gente selecionou um protocolo semi-padronizado, utilizando pontos específicos, né, de efeitos aí, teóricos, né, específicos para o quadro do paciente chikungunya, como o Shemin, que atua tanto na questão da dor emocional como física, o rim para governar as funções dos rins, e o subcórtex, que ele ativa a função de hipotálamo e a via inibitória descendente, né? Então, estudo já comprovado em modelo animal e
e algumas pesquisas com humanos, né? Mas utilizamos também pontos abertos, que eram aqueles pontos que apresentavam sintomáticos à palpação, tá? Então, a gente não utilizava mais que 5 pontos na orelha, tá? E a gente comparou a intervenção com o grupo placebo. O grupo placebo fez a estimulação de 4 pontos na orelha, né, que teoricamente, do ponto de vista da MTC, não guardam nenhuma relação com dor em extremidades, né? Mas que, do ponto de vista neurofisiológico, eles também são capazes de desencadear um efeito analgésico, pois compartilham de pequenos ramos também do nervo vago, tá? Então, um estudo com 2 grupos, a gente realizou 5 atendimentos, né? Uma vez por semana, fazendo avaliação no baseline, ou seja, pré-intervenção, e depois na 5º atendimento, logo após a intervenção. Mantivemos mais 4 semanas sem nenhum atendimento e reavaliamos esse paciente, né? Para conhecer os efeitos da terapia. Quais eram os efeitos que a gente estava procurando? Teve uma série de efeitos, mas eu trago aqui para vocês 2, né, que são os mais comuns, os mais significativos para o paciente. Quem escolhe qual é o efeito de importância é o próprio paciente, né? Então, baseado na queixa principal dele. Então, o paciente com chikungunya vai queixar de dor. Como é que eu avalio dor? Como é que eu faço uma quantificação de um componente unidimensional da dor, que é a intensidade da dor? Eu posso utilizar alguns instrumentos, né, como as escalas de autopercepção, mas a escala numérica de dor, que é uma escala que vai de 0 a 10, é um instrumento validado e mais confiável, ou seja, que ele consegue quantificar a intensidade da dor do paciente com um menor erro de medida, né, com mais certeza. Tá? Então, utilizamos a escala numérica de dor, que você pode ter na sua própria ficha de avaliação, e pedir para o paciente identificar com o dedo ou marcar qual que é a intensidade da dor que ele sentiu para aquela estrutura, pelo menos na última semana ou nos últimos 2 dias, né? Aí você realiza todo o seu tratamento, depois avalia de novo. E, do ponto de vista do domínio da incapacidade, a gente utilizou um teste conhecido como Timed Up and Go, ou seja, o tempo para se levantar, andar e voltar, onde o paciente levanta de uma cadeira, realiza uma marcha de 3 metros e volta e senta na cadeira. É um teste validado e confiável para avaliar a incapacidade devido a condições musculoesqueléticas, né? Onde o paciente fazendo ali um tempo maior que 10 segundos já pode ser classificado como incapaz, né? Como possuidor de uma incapacidade, né? E aí, os resultados que nós encontramos foram esses, né? O nosso público foi mais composto por mulheres, né? Então, mais de 80% eram mulheres, pacientes adultos, né, e idosos, de 50 a 60 anos, pacientes com sobrepeso, né, o que agrava a condição de dor nos membros inferiores, pacientes que estavam empregados, né, ou eram autônomos. Então, imagina o prejuízo da chikungunya do ponto de vista laboral desses pacientes, né? Os pacientes, eles possuíam alguma outra condição de saúde, alguma outra comorbidade, doença crônica, como hipertensão, diabetes e depressão, que agravam a condição do paciente. Então, eles são fatores de risco, né? Com mau prognóstico na evolução. Pacientes com uma duração dos sintomas em média de 80 dias, então eram pacientes que estavam na fase pós-aguda indo para a fase crônica, né? E o resultado alcançado com o tratamento foi esse, né? Então, numa escala de 0 a 10, a dor média dos pacientes era uma intensidade de 8, né? Que é considerada como uma dor incapacitante, né? Se a gente for fazer a estratificação, seguindo as recomendações da IASP, né? E que pós-intervenção a gente conseguiu trazer para o grupo auriculoterapia para 4 e para o grupo controle 5, né? Entretanto, no cálculo, na análise estatística, né, a gente não encontrou diferenças entre esses resultados para dor. Ou seja, ambos os grupos que realizou o tratamento específico ou tratamento inespecífico apresentaram melhora das dores, né? Então, a possível explicação pode ser aqueles confundidores onde faltou a gente utilizar outros pontos para controlar, né? Uma vez que a partir
do ponto de vista neurofisiológico, a estimulação real, né, de qualquer parte da orelha pode causar, transmitir uma aferência para o sistema nervoso central e é uma ativação da resposta da via inibitória descendente, né, com a liberação de opioides endógenos. Então, isso pode explicar por que os pacientes melhoraram. Entretanto, na avaliação da capacidade física, somente o grupo intervenção apresentou uma melhora significativa para sua incapacidade. Então, a gente pode ver que o paciente que foi tratado com aurículo, ele saiu de um score, né, de um estado de incapacidade no teste do TUG e saiu para um teste para um estado de funcionalidade, né? Mensagem final é que os profissionais do SUS devem lançar os procedimentos em PICS, né, junto ao seu procedimento diário de atendimento, seja na atenção primária, secundária ou terciária, né, já possui os códigos no KINESS. Então, converse com o seu gestor, converse com o secretário de saúde, né, e lembrando que se você tiver dúvida de como realizar o seu cadastramento como profissional e lançar a produção em auriculoterapia nos seus procedimentos, o Ministério da Saúde tem um manual de implementação das PICs no serviço, né? Eu deixo aqui um agradecimento à atenção de todos até aqui. Deixo um convite para visitar a página do www.gaipa.ufc.br, onde a gente tem evidências disponibilizadas gratuitamente, políticas públicas, né? E também a página do nosso Instagram, onde a gente faz a comunicação científica com a comunidade em si. Meu muito obrigado e eu fico à disposição.